Hoje eu vou contar pra vocês a breve história de como o fluxo destruiu o São Tomé que existia dentro de mim. Meu nome é Cláudia Mendes, eu sou profissional da beleza aqui no Rio de Janeiro, eu trabalho com maquiagem e penteado de noivas, mas o meu produto digital não é sobre maquiagem e penteado, mas ensina sim outros profissionais da beleza em um problema específico que é um buraco realmente no nosso mercado, que é a gestão de negócios, como você transforma esse trabalho em algo realmente concreto que você possa viver somente disso. Eu resolvi que eu ia criar este curso, que ganhou o nome de Beleza de Empresa, no ano passado, depois que eu percebi que era uma coisa que as pessoas me solicitavam. Como que você consegue organizar isso? Como que você faz isso? Porque era algo que as pessoas percebiam em mim antes mesmo de eu perceber que eu fazia isso melhor do que a média dos profissionais. E aí eu fiquei batendo cabeça como é que eu poderia transformar isso em um método. Foi daí que surgiu o Venda Todo Santo Dia na minha vida. E menos de 2 meses depois, em agosto do ano passado, eu entrei no fluxo por perceber que eu bateria muito cabeça e eu tava com muita dificuldade de conseguir estruturar, de realmente fazer a coisa andar. Então eu não tinha feito nenhuma venda ainda, não tinha tido nenhum faturamento, não tava nem com o produto totalmente criado, estruturado, quando eu entrei pro fluxo. E eu acho engraçado que muita gente questiona às vezes em live e tudo mais, ladeira, se vale a pena entrar no fluxo sem ter feito venda, sem ter criado o produto. Eu fico, gente, justamente por isso que vale a pena, porque vai te poupar dinheiro, vai te poupar tempo, que é uma coisa que você não compra de volta. E eu sou uma pessoa que eu já tinha saído de uma outra carreira, porque eu sou médica de formação, oftalmologista, e desde 2019 eu trabalho exclusivamente na área da beleza. Mas eu sei que, tendo 38 anos hoje, eu sei que a batida do atendimento presencial não vai ser sustentada para sempre. E eu sei também que colocar todos os ovos numa cestinha não funciona. Então, essa questão de o digital explodindo é uma oportunidade. E nunca ter encontrado ninguém que suprisse a demanda dessa fatia de mercado que o meu curso supre, realmente é uma oportunidade ali. Eu falei, gente, é o timing, é a necessidade do mercado, e eu tenho uma brechinha aí. Bem pouco tempo depois de entrar pro fluxo e estruturar minimamente o meu método, o meu curso, eu finalmente o lancei e no primeiro dia que eu abri o carrinho, eu faturei R$8.000. E eu fiquei... Só que logo depois eu tive uns problemas de ordem pessoal, que atrapalharam um pouquinho o momentum do Beleza de Empresa. E, imediatamente depois disso, eu também percebi que eu não poderia manter um Instagram só pra fazer tudo. Pra ter as clientes noivas e pra ter as alunas do Beleza de Empresa. A comunicação pros dois clientes são totalmente diferentes. E eu decidi em fevereiro desse ano que eu ia começar um Instagram do zero pro Beleza de Empresa. Então, apesar de tudo isso, começar um Instagram do zero, perder um momento de crescimento, manter uma outra empresa, dividir as minhas atenções, eu já cheguei numa cifra de mais de R$60 mil e mais de 170 alunas. O meu São Tomé, né, de acho que isso talvez não dê certo, acho que talvez isso não seja pra mim, o fluxo me ajudou muito a derrubar, especialmente pela forma como o método é realizado, de você ter os desafios e você ter uma grande tarefa pra cumprir que é fatiada em tarefas menores. Então, isso pra mim é muito importante, pra não ficar com uma sensação de totalmente sobrecarregada, né? Então você divide uma coisa que seria muito impossível de você pensar em pílulas de coisinhas menores pra fazer, que não deixam de ser trabalhosas, mas se tornam mais possíveis, especialmente pra mim, que continuei conciliando com a outra profissão, né, de continuar atendendo noivas, continuar atendendo as minhas clientes. Mesmo sendo muito boa gestora das minhas coisas, do meu tempo, não dá pra gente fazer tudo isso sozinho. Então eu acho que uma das grandes coisas, inclusive, que eu não esperava, mas que o fato de entrar pro fluxo e ter os desafios e as tarefas me trouxe, foi um braço direito, que é o meu marido ter entrado nesse projeto comigo. Porque nós dois somos casados há 10 anos, nós estamos juntos há quase 19 anos, desde a época da faculdade, e nós sempre fomos muito parceiros um do outro, mas cada um sempre teve os seus projetinhos, as suas coisas. Eu nas minhas coisas, ele nas coisas dele, mas a gente nunca teve uma coisa que os dois estavam envolvidos juntos, né? Nem quando eu ainda era médica também, porque eu tinha a minha especialidade, ele tinha a dele, então caminhavam diferente. Então a gente tem assunto de trabalho pra conversar dentro de casa. Eu acho que de uma certa forma isso mudou um pouco a nossa dinâmica familiar, assim. Uniu, trouxe mais um assunto pra mesa, né, digamos assim. Tornou a nossa parceria maior. O fato dele entender também isso que eu faço, apesar dele sempre ter me apoiado em tudo, mas agora, além de me apoiar, ele caiu dentro, tá junto, entende que tudo que tá sendo feito, e isso é um outro patamar, assim, é uma outra coisa que eu tenho pra valorizar no nosso relacionamento, que era uma coisa que eu não esperava ganhar virando infoprodutora, e ganhei. Então, assim, se antes eu ficava muito perdida do que eu ia fazer, e dentro da minha cabeça isso causava uma confusão mental a ponto de me paralisar, depois do fluxo ficou muito mais fácil, porque aí a gente tem a ajuda sempre, as reuniões com os analisadores, e aí tem a presença dos navegadores, tem aquelas calls no meio do desespero, que não é nem o navegador, mas nem a reunião ainda com o analisador, e nós usamos algumas vezes por questão de tráfego pago, né, que era um assunto muito novo pra gente, a gente não fazia ideia, então a gente bateu cabeça com algumas coisas assim, e até no meio de um evento, né, online do fluxo, a gente teve a disponibilidade de uma das navegadoras fazendo uma ligação rápida pra resolver um problema, porque nós estávamos em vias de pico de vendas, e se a gente tivesse um problema no tráfego pago nessa hora, teria custado pra gente um dinheirão, impedido a gente de aumentar os leads, talvez tivesse sido um fracasso, um pico de vendas que acabou tendo um ROI quase 3, que a gente só queria, não vamos ter prejuízo, tá? É o primeiro pico de venda. Acabou que a gente teve lucro considerável. Então, assim, as minhas cifras podem ainda não ter chegado em casas gigantescas, e eu acho que isso se deve, inclusive, ao fato de que a vida de infoprodutora não é a única vida que eu levo, mas eu já estabeleci um desafio pra mim mesma, que é chegar no próximo evento presencial do fluxo, tendo saído do nível hard, indo pro nível pro. Vocês façam o favor de me cobrar a coleirinha roxa, porque eu vou chegar usando. Muito obrigada a vocês todos por terem matado meu São Tomé, coisas que eu jamais poderia acreditar que eu faria, e eu fiz, e que eu ainda pretendo fazer mais. Quando vocês pedem pra gente desenhar coisas que a gente imagina acontecendo dali a 3 anos, 5 anos, e eu desenhei, eu e meu marido vestindo a camisa do Master, eu confesso que eu desenhei sem acreditar muito. Mas aí hoje eu sei que tem um passo a passo pra seguir, que tem um método pra seguir, e que não é sobre pressa, é sobre consistência, e que a gente não tá sozinho, a gente tem vocês. Então, muito obrigada por isso. Um beijo.